Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa última aula de Direito Coletivo do Trabalho. Hoje a nossa aula vai tratar sobre o direito de greve. Nós vamos aprender as características da greve, as formalidades exigidas para serem instauradas as greves. Vamos ver também os tipos de greve e os direitos e deveres dentro de uma greve. Quando uma determinada categoria ou quando os funcionários de uma única empresa se deparam com a realidade de que o empregador ou vários empregadores estão descumprindo deliberadamente as cláusulas coletivas previstas nos instrumentos coletivos, ou ainda, quando não foi possível chegar em um consenso das reivindicações dos trabalhadores em uma negociação coletiva, os empregados podem instaurar a greve. Assim, a greve é a paralisação, é a suspensão coletiva temporária e pacífica, total ou parcial, da prestação de serviços ao empregador. Essa greve ela é feita com o propósito de obter direitos, benefícios, como, por exemplo, aumento de salário, melhoria de condições de trabalho, direitos trabalhistas específicos para a realidade daquela categoria, ou também para evitar a perda de benefícios que, porventura, a empresa esteja querendo extinguir. Primeiramente, a gente precisa ter em mente que a greve é um direito constitucional dos trabalhadores. O artigo 9º caput estabeleceu que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Então, todo o direito de greve vai ser regulamentado pela Lei 7.783 de 89. Justamente por ter o fundamento constitucional, é que a paralisação das atividades por meio da greve não poderá ser considerada pelo empregador como uma desídia do empregado, ou seja, os empregados não podem ser demitidos, tomar suspensão, advertência por estarem colaborando e pertencendo ao movimento de greve naquela determinada empresa, porque os empregados estão no livre exercício do direito. É claro que a greve, para ser tida como lícita, ela vai precisar obedecer alguns requisitos, algumas formalidades previstas em lei, como, por exemplo, fica impedido qualquer ato de violência contra o empregador, contra a empresa, o patrimônio da empresa e também contra terceiros, devendo sempre a greve ser pacífica para ser considerada lícita. Sempre que nós falamos em greve ou ouvimos falar em greve, nós pensamos naquela paralisação, na suspensão total das atividades por um determinado número de dias, De fato, esse é um tipo de greve, são as greves tidas como greves atípicas. As greves atípicas, elas podem ter paralisação total ou parcial. Quando elas tiverem paralisação total, não vai haver execução de qualquer trabalho por aqueles que aderiram à greve. Já quando for de paralisação parcial, vai haver trabalhos em determinados momentos e outros momentos não vai haver trabalho. Por exemplo, em greve somente de horas extras, greve intermitente ou, por exemplo, numa greve de paralisação total, que é a greve geral. Mas a greve típica, que é essa greve em que há a suspensão das atividades, ela ainda pode ser por prazo determinado ou indeterminado. Por exemplo, o movimento grevista, a categoria, pode definir que a greve será de 5 dias, será de 3 dias. Ou então, pode determinar que a greve irá perdurar até que sejam atendidas as reivindicações ou que seja ali resolvido por meio de uma negociação coletiva os pedidos da categoria. Como a Constituição Federal não traz um conceito rígido sobre greve, foram surgindo outras greves que são consideradas pela doutrina e pela jurisprudência também, que são chamadas as greves atípicas. De fato, a greve típica é aquela greve em que há a suspensão das atividades, mas as greves atípicas são outras formas de manifestação desses empregados para a reivindicação de direitos, como, por exemplo, a greve de zelo, que são aquelas greves em que os empregados executam as atividades com muito zelo e muito detalhismo e acabam atrasando a produção da empresa, trazendo também prejuízos econômicos. A greve de rendimento, de braços cruzados, ou também conhecida como Operação Tartaruga, é aquela greve em que os trabalhadores não fazem o trabalho com zelo.
Eles fazem com calma, muito devagar. Eles diminuem o ritmo da produção para a empresa também sofrer prejuízos econômicos e decidir, por fim, atender às suas reivindicações. E também uma outra greve atípica é a greve de amabilidade, em que vai haver ali a ausência de zelo no tratamento dos clientes daquela determinada empresa. Então, essa ausência de zelo no tratamento dos clientes, trata com, desleixo, não trata com aquela atenção devida, Essas greves atípicas, elas são consideradas pela doutrina, mas há uma divergência muito grande sobre a sua licitude, sobre a legalidade ou ilegalidade das greves atípicas. Então, vários tribunais regionais do trabalho consideram, em várias situações, as greves atípicas como lícitas. Porém, elas não podem passar de um determinado limite, se o tribunal entender que a greve ultrapassou os limites do bom senso e do objetivo grevista, que é assim que o empregador atenda às reivindicações, aí essa greve passa a ser considerada como ilícita. Como vai funcionar, então, para ser instaurada a greve? Um primeiro requisito dessa formalidade para o procedimento de greve é que haja uma tentativa de negociação frustrada. Então, nunca a greve pode ser iniciada do nada, sem que tenha havido uma prévia tentativa de negociação, sob pena da ilegalidade dessa greve. Então, para que a greve seja lícita, é preciso que primeiro as categorias do empregador e do empregado tenham tentado compor um acordo, uma negociação coletiva, só que essa negociação coletiva não tenha tido êxito. E aí os empregados, não vendo outra alternativa, decidem instaurar então a greve para conseguir que a categoria dos empregadores atenda, que a categoria econômica atenda a esses desejos, a essas reivindicações. Decidindo então a categoria de empregados que vai ser necessário iniciar uma greve, o sindicato ele vai fazer uma convocação para uma Assembleia Geral. E nessa Assembleia Geral vão comparecer lá todos aqueles interessados no movimento grevista em razão daquela situação que está ocorrendo ali naquele caso. Nessa Assembleia serão definidas as reivindicações, o que essa categoria vai reivindicar frente àqueles empregadores. E aí, ali naquela assembleia também vai ser decidida qual o tipo de greve, qual o prazo da greve, quanto tempo aqueles empregados vão ficar em greve. Então, tudo isso vai ser definido em Assembleia Geral. E a Assembleia Geral, nós já vimos que ela é composta por todos aqueles que se enquadram naquela categoria profissional. Uma terceira formalidade muito importante para ser instaurada a greve é a necessidade de comunicação aos empregadores em caso de instauração de greve. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados deverão ser notificados com antecedência mínima de 48 horas da paralisação, ou seja, 48 horas antes da greve, no mínimo, a categoria profissional precisa informar a entidade patronal ou os empregadores, diretamente interessados, de que vai ser instaurada uma greve. Só que aí tem um detalhe: existem algumas determinadas atividades que a lei que regula a greve chamou de serviços ou atividades essenciais, e que nessas atividades específicas, que são serviços e atividades essenciais, a greve precisa ser informada, comunicada com 72 horas mínimas de antecedência da paralisação. Nós vamos ver agora quais são esses serviços e atividades essenciais. A Lei 7.783 de 89, que é a lei que regula o direito de greve, em seu artigo 13, estabeleceu o rol de atividades e serviços essenciais. Essas atividades e serviços essenciais, caso vá haver greve referente a essas atividades, a greve precisa ser informada, comunicada com no mínimo 72 horas de antecedência. Existe ali um rol bastante extenso no artigo 13 da lei, mas os principais serviços e atividades essenciais são aquelas atividades que vão tratar de tratamento e abastecimento de água, energia elétrica, combustíveis, assistência médica e hospitalar, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos, trabalhos com relação a atividades funerárias, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo, e várias situações que a sociedade não pode ficar sem a prestação desses serviços. Por isso que é preciso que haja comunicação
informação prévia com o máximo de antecedência possível para que haja uma preparação sobre quais medidas essas empresas vão adotar para garantir o serviço, a continuidade do serviço. Isso porque, caso seja decretada greve em serviços e em atividades essenciais, os empregadores e os trabalhadores precisam compor um acordo e definir como vai ficar a prestação desses serviços indispensáveis. Porque é claro que a comunidade não pode ficar sem esses serviços. Então, conforme está estabelecido ali no artigo 11, que eu até coloquei aqui para vocês, é preciso que a categoria econômica e a categoria profissional entrem em um consenso sobre como vai ficar a continuidade da prestação daquela atividade. Nesse sentido, será necessário que o sindicato ele consiga, junto com a empresa, definir grupos de trabalhadores que vão manter a execução das atividades. Enquanto a maioria fica na greve, um grupo de determinados trabalhadores vão e garantem aqueles serviços e aquelas atividades essenciais, ou seja, diminui a quantidade de trabalhadores, mas não paralisa 100% a atividade, porque senão não é a empresa que será prejudicada, e sim toda a coletividade. E aqui nós temos um detalhe muito importante, que caso essas atividades não consigam ser garantidas através desses grupos de trabalhadores que vão fazer atividade intercalada com outros grupos de trabalhadores, a fim de garantir o serviço, cabe ao poder público a garantia da prestação destes serviços. Isso aqui é muito importante, que sempre está aí em questões de várias provas de concurso, inclusive. Ou seja, a responsabilidade é de um acordo entre a empresa e os empregados e a categoria profissional. Porém, se não for possível compor um acordo, cabe ao poder público fazê-lo. Bom, feita a comunicação e iniciada a greve, existem alguns direitos que são assegurados àqueles grevistas. Primeiro direito assegurado aos grevistas é a utilização de meios pacíficos para aliciar aqueles demais trabalhadores a aderirem à greve. Ou seja, ameaças, violências não podem ser utilizadas para coagir os demais trabalhadores a ingressarem, a participarem do movimento de greve. Um outro direito também é arrecadar fundos e a possibilidade de divulgação desse movimento de greve por meio de jornais e notícias, enfim. Porém, em nenhuma hipótese, esses meios, essas formas adotadas pelos empregados e pelos empregadores para enfrentamento dessa greve poderão violar ou constranger direitos fundamentais. Assim, fica vedado às empresas que adotem meios de constrangimento do empregado para comparecer ao trabalho, como, por exemplo, nós já vimos aí na aula passada, nas condutas antissindicais, por exemplo, a ameaça de demissão em caso de não comparecimento, ou a demissão ou a aplicação de penalidades em caso de não comparecimento ao trabalho. Um aspecto muito importante também a ser comentado é que caso a greve tenha obedecido todas essas formalidades para sua legalidade, essa greve ela suspende o contrato de trabalho. Ou seja, em havendo suspensão do contrato de trabalho, não há a incidência de pagamento de salário. Ficam também suspensas as relações obrigacionais por parte do empregador. Assim, o empregado não presta serviço e o empregador também não paga o salário. Alguns limites com relação ao direito de greve são que, durante esse período em que perdurar a greve, o empregador não pode fazer a demissão dos funcionários. Também não pode contratar trabalhadores para substituir aqueles que aderiram ao movimento da greve. Porém, existe uma exceção. Caso a atividade desse empregador precisa ser feita com urgência, sob pena de prejuízo irreparável, caso isso aconteça, o empregado ele pode contratar trabalhador substituto. Fica permitida a contratação de trabalhador substituto. Ou quando houver manutenção da paralisação após a celebração do acordo. Ou seja, as categorias já entraram em um acordo, já entraram em um consenso, já formalizaram um instrumento coletivo, mas os empregadores daquela empresa não concordam e permanecem em greve. Nesse caso, é ilícita essa atitude dos empregados, e a empresa pode sim contratar trabalhadores substitutos para exercer a função daqueles empregados.
Nesse sentido, é considerado abuso do direito de greve a manutenção da paralisação, ou seja, a continuação, dessa suspensão das atividades depois da celebração do acordo. Porém, não constitui abuso de greve a paralisação que tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição, ou seja, foi estipulada uma cláusula na convenção coletiva, foi estipulada uma nova condição, porém a empresa não está cumprindo. Nesse caso, mesmo que a greve não seja por uma nova reivindicação, ela está sendo contra o empregador para que ele passe a cumprir aquela cláusula coletiva ou aquela condição coletiva. Assim, a greve ela é lícita e não há abuso de greve. Ou caso seja motivada por um fato novo, um acontecimento imprevisto que modifique aquela relação de trabalho. Uma atenção especial aqui pela responsabilidade dos atos praticados no momento da greve, porque pode ser que no meio da greve, naquele momento, existam ali a ocorrência de crimes cometidos no curso da greve. Nesse caso, em se tratando de crime de natureza penal, é claro que será esse crime analisado pela competência da justiça criminal. Assim, se o crime for com relação aos direitos trabalhistas, essa ação deverá tramitar na Justiça do Trabalho para ser analisada a ilegalidade desse ato praticado por qualquer das partes. Bom, pessoal, nós vimos aqui, então, todos os fundamentos, os principais fundamentos legais e também que estão na doutrina sobre o direito de greve. E é claro que fica em aberto muitas situações de casos concretos bem específicos. Nessas situações, em havendo dúvidas, nós devemos sempre olhar a jurisprudência, porque a lei ela faz uma moldura e dentro desta moldura o tribunal vai definir se aquela conduta é ilícita ou lícita dentro do direito de greve, dentro do exercício da greve, daquele movimento. Então, em casos concretos, sempre a gente analisa a jurisprudência para verificar o que aquele tribunal tem decidido a respeito daquele tipo de greve e daquela conduta em específico. Então, aqui nós encerramos o nosso semestre, encerramos a nossa disciplina. Obrigada a todos e a todas e até a próxima aula.